Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tema da aula de hoje, Renascimento com um bônus, a treta, a rinha entre Davi e Michelangelo. Bora aprender história? Antes de mais nada, galera, temos que localizar o Renascimento em nossa linha do tempo. O Renascimento ele surge na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E um dos grandes motivadores para que ele pudesse acontecer é o renascimento comercial e urbano que vai rolar durante o final da Idade Média e vai permitir que grandes cidades se destaquem relativos ao comércio, enriqueçam bastante, sobretudo na Península Itálica, devido às atividades portuárias e atividade comercial daquela localidade. Então teremos na Península Itálica, por exemplo, cidades riquíssimas, como Gênova, Veneza e Florença. Juntamente com o renascimento comercial e urbano e o surgimento das novas cidades, nós teremos também o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. Bora direto ao ponto então, em quais são as principais características do Renascimento. Podemos citar o classicismo, o antropocentrismo, o racionalismo, o individualismo, o naturalismo, o humanismo e o otimismo. Muitas características, né? Vamos destrinchar cada uma delas a partir de agora. O classicismo, do que se trata? Se trata da valorização da cultura clássica. O que é a cultura clássica? A cultura greco-romana. Os renascentistas, eles recebem esse nome porque de fato eles estão tentando fazer renascer algo. O que seria isso? A cultura clássica, a cultura greco-romana. O antropocentrismo, que faz oposição ao teocentrismo medieval, significa o homem como centro do universo. Mas na realidade, o que quer demonstrar o antropocentrismo é que o homem é dono, o homem é capaz de produzir o seu próprio destino, ou seja, ele é quem conduz o seu futuro e não necessita necessariamente de uma intervenção divina para que isso aconteça. Terceira característica, o racionalismo, que fazia oposição à fé durante o medievo, é uma característica que o nome se explica por si só, né? Valorização do conhecimento racional e do conhecimento científico frente à fé, o dogmatismo, que era prioridade muitas vezes pela Igreja Católica durante a Idade Média. Então os renascentistas, eles são muito entusiastas do conhecimento científico. A quarta característica, o individualismo, né? A individualidade é uma característica intrínseca da burguesia moderna. E esse individualismo ele se expressa de que maneira nas obras de arte? Muitas vezes através de assinaturas em suas obras, porque nem isso os antepassados faziam. Então quando você assina uma obra, você deixa o registro de que foi você o responsável por tê-la feita. Outra característica desse individualismo está nos autorretratos, né? Nas pinturas que os artistas faziam de si mesmos. Muito parecido com o que hoje nós fazemos no nosso dia a dia, as nossas selfies, não é isso? Tem algo mais individualista do que uma selfie? Acho que você concorda comigo que não, né? Muitas vezes fazemos aquela selfie com os amigos ou com as amigas e a gente só se importa se nós estamos bem na foto. Os demais não importa. A gente posta a foto que nós estamos bem e não no coletivo. É verdade ou não é? Comenta aí embaixo. A quinta característica se trata do naturalismo, que pode ser o quê? A valorização da natureza física através dos estudos de física, de matemática, do mundo mecanicista, ou da natureza humana através de estudos biológicos acerca da anatomia humana. Os artistas do Renascimento estudavam muito anatomia para que eles pudessem chegar à perfeição de suas obras de arte. O humanismo tratava-se da valorização do saber crítico voltado para o maior conhecimento do homem. Perceberam que até o momento eu citei diversas características e essas características serão possíveis a gente identificá-las em muitas das obras de arte que eu vou citar um pouco mais à frente. A última característica, o otimismo, tratava-se de otimismo com relação à humanidade, com relação ao futuro da ciência, com a forma com que a humanidade estava se desenvolvendo a partir desses valores renascentistas, desses valores humanistas, dos valores antropocentristas, sobretudo quando se compara lá atrás com a Idade Média. Então havia um otimismo com relação ao futuro. Galera, apesar de todas as características que eu citei, como humanismo e antropocentrismo, a gente não pode afirmar
que esses artistas do Renascimento, eles eram anticristãos ou eles eram contra a igreja. Muito pelo contrário, eles vão fazer diversas obras que foram encomendadas pela própria Igreja Católica. Só que eles tinham um conhecimento voltado muito mais para a valorização da ciência. E para que vocês jamais se esqueçam todas essas características do Renascimento, percebam aqui a primeira letra de todas essas características, formam a palavra linda, carinho. É o que eu sinto por todos vocês. Então, C de classicismo, A de antropocentrismo, I de individualismo, N de naturalismo, H de humanismo e O de otimismo, formando a palavra carinho, que se apresenta aqui do lado. Isso é para vocês jamais se esquecerem das principais características do Renascimento. Galera, o que nós vamos falar agora é sobre o pioneirismo italiano. Ou seja, por que o Renascimento ele se inicia na Península Itálica e não na Península Ibérica, e não na Rússia, e não na Inglaterra? Porque é na Itália. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Em primeiro lugar, a localização geográfica, né? A Península Itálica ali foi que abrigou a Antiguidade Clássica, sobretudo se tratando do Império Romano, né? Capital do Império Romano, por muito tempo, esteve ali em Roma, na Península Itálica. E também é uma proximidade muito clara com a Grécia Antiga. Então essa proximidade cultural vai permitir com que a Renascença surja ali na Península Itálica. Outro motivo do pioneirismo italiano está ligado às atividades comerciais, sobretudo das cidades portuárias da Península Itálica. Isso vai permitir um enriquecimento muito grande daquelas cidades, que eu já mencionei anteriormente, e a riqueza dessas cidades vai permitir que muitos deles financiem os artistas. Quando a gente fala de atividade comercial, a gente fala automaticamente de intercâmbio cultural, e isso também vai contribuir bastante para o desenvolvimento da Renascença na Península Itálica. À medida que os comerciantes italianos tinham contato com povos do Oriente o tempo todo, graças a essas atividades comerciais. Muito bem, nós temos então uma classe social surgindo muito forte e enriquecida graças às atividades comerciais. Temos cidades na Península Itálica extremamente ricas, e sem falar que temos ali na Península Itálica, tendo sede na Península Itálica, a Igreja Católica, aquela instituição que foi a instituição mais rica de toda a Idade Média. Então, igreja e burguesia, o que elas terão em comum nesse momento? O fato de ter bastante grana para financiar os artistas do Renascimento. E aí a gente entra no outro tópico, que é o mecenato. Isso aí, do que se tratava o mecenato? Quem era o mecenas? O mecenato, galera, era o ato de financiar artistas, de você pagar esses artistas pelas suas obras, de você contratá-los para que eles pudessem produzir algo para você. Quem fazia muito isso? A classe burguesa, a nobreza da Península Itálica, sobretudo de famílias muito ricas, como a família Médici, foram grandes incentivadores, foram grandes financiadores de obras de arte do Renascimento, e também a Igreja Católica, que financiou por diversas vezes diversos artistas do Renascimento, como, por exemplo, Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Beleza, Bruno, mas qual era o intuito desses caras? Por que eles financiavam esses artistas? Por que eles queriam ter obras de arte? Galera, naquela época, ter obras de arte era sinônimo de poder e prestígio. Qualquer um podia ter obra de arte? Não. Então quem tinha poder e prestígio. É parecido com quem tem uma Ferrari hoje em dia. Se você vê alguém passando com a Ferrari, você sabe, aquela pessoa tem poder, prestígio e grana. Da mesma forma, na época do Renascimento, aqueles que possuíam arte, obra de arte dos grandes artistas, é sinal de que eles tinham bastante poder, prestígio e dinheiro naquela região. Vamos falar agora de uma coisa importantíssima também. Qual é a finalidade dessas obras de arte? Ou seja, para que o mecenas contratava? Para que o mecenas comprava, encomendava essas obras de arte? Existem 4 aspectos, 4 finalidades: religioso, didático, político e privado. O religioso e o didático, eles acabam estando muito próximos. Porque no aspecto religioso, nós estamos falando da Igreja Católica contratando artistas para espalhar obras de arte
pelo interior das igrejas. Mas também havia o aspecto didático dessas obras espalhadas pela igreja. Por quê? Uma vez que o fiel não sabia ler, ele conseguia interpretar através daquelas diversas obras de arte, imaginar o cenário religioso, o qual estava sendo falado muitas vezes lá na frente pelo padre, pelo bispo, pelas instituições religiosas. No aspecto político, nós temos a possibilidade do fortalecimento de um governante. Quando, por exemplo, um governante pede que o artista faça uma obra o tornando herói de um ato heróico que ele tenha feito ou que ele não tenha feito, mas que a obra de arte vai acabar representando aquele ato heróico, parecido com aquela ideia do Grito do Ipiranga, aquela obra bonita que nós temos no Brasil a respeito da independência do Brasil, que não passa de uma representação não fiel do que aconteceu. Por último, e o mais simples de todos, né, era o aspecto privado. A intenção, então, de você contratar um artista simplesmente para fazer uma obra sua, da sua família, da sua esposa, do seu marido, um aspecto privado de fato. Então, de todas essas características que eu apresentei da finalidade das obras, essa talvez seja menos relevante. Vamos falar agora, galera, dos principais artistas do Renascimento e de suas principais obras. Temos o primeiro deles, Sandro Botticelli, um dos pintores favoritos da família Médici. Sua principal obra, O Nascimento de Vênus. Vocês estão vendo agora O Nascimento de Vênus, essa obra, essa pintura de Sandro Botticelli, e o principal aspecto presente nessa obra são os elementos pagãos, já que trata-se então da figura de Vênus, uma deusa da mitologia romana, presente aí nessa obra. Outro artista que a gente não pode deixar de citar é Rafael Sanzio, responsável por pintar essa belíssima obra que vocês vão ver agora, que é a Escola de Atenas. Nessa obra, galera, é possível identificar características do classicismo, seja na arquitetura da obra, ou seja nas representações que estão nessa obra. Aqui nós temos um conjunto de filósofos, nem foram contemporâneos uns dos outros, mas foram todos pintados e representados nessa tela. Então é possível identificar nessa tela como algumas características do Renascimento o classicismo, o racionalismo, a valorização da razão. Afinal, o que nós temos presente aqui é o conjunto, a união de diversos filósofos do mundo grego. No centro da imagem, nós temos o filósofo Platão, esse com as vestes vermelhas, apontando para cima, e ao seu lado o seu discípulo Aristóteles, apontando para baixo. Essa forma com que eles estão se expressando diz respeito também às suas ideias, aquilo que eles expressavam em sua filosofia. Platão apontando para cima, então, fazendo referência ao mundo das ideias, e Aristóteles apontando para baixo, fazendo referência às experiências empíricas. Do lado, galera, um pouquinho na lateral, vocês vão ver um personagem de verde que está conversando, dialogando. Adivinhem de quem se trata? É Sócrates, aquele que marcou a divisão da filosofia pré-socrática para a filosofia socrática. E como todos nós sabemos, Sócrates era um cara do diálogo, era o cara da maiêutica, era o cara do parto das ideias, que adorava perambular por Atenas e dialogar. E nessa imagem ele está presente dialogando com outros pensadores. O próximo artista talvez seja o mais brilhante do Renascimento. É aquele que muitos dizem que era o artista à frente do seu tempo. Se trata de Leonardo da Vinci. Ele não era só pintor, ele não era só um artista, ele também era cientista, ele era muito versátil. Leonardo da Vinci foi responsável por diversas invenções que vocês estão vendo aqui na lateral, além de suas pinturas, de suas obras de arte. A Igreja Católica foi um importante mecenas na vida de Da Vinci e de Michelangelo, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, uma de suas grandes obras de Leonardo da Vinci é a Santa Ceia, essa que vocês estão vendo aqui na frente, com todos os seus aspectos religiosos e também alguns enigmas que muitos pesquisadores tentam até hoje descobrir o que Leonardo da Vinci deixou de mensagem por detrás dessa obra. Outra obra importante de Leonardo da Vinci é essa que você está vendo aqui na lateral, que é o Homem Vitruviano. Nós temos aqui a representação de um indivíduo dentro de um círculo com projeções perfeitas do corpo humano, representando então o humanismo, representando o antropocentrismo. Mas sem sombra de dúvidas, a obra de arte mais famosa de Leonardo da Vinci
é a Mona Lisa, com aquele olhar misterioso. Mona Lisa ela vai acabar ganhando muita fama, sobretudo após ela ser furtada em 1911. Ela só vai ser encontrada novamente muitos anos depois, onde ela é furtada e ela acaba indo parar lá no Museu do Louvre posteriormente. Galera, a Mona Lisa já sofreu diversos ataques. Já atacaram ácido no quadro de Mona Lisa, já atacaram xícara de chá. Existe maluco pra tudo. O pessoal, ao invés de ir para o museu, visitar e contemplar a obra de arte, eles tentam querer entrar para a história como responsáveis por destruir uma obra de arte igual a Mona Lisa. Mas galera, Mona Lisa daria um vídeo à parte de tanto detalhe, de tanta história que essa obra possui. Se você gostaria de assistir um vídeo exclusivo sobre Mona Lisa, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo. Vamos então falar do último aqui dos grandes artistas do Renascimento, que foi o brilhante Michelangelo, autor de obras como o Teto da Capela Sistina, como Davi, como Pietà. Michelangelo ele não era muito das pinturas não, apesar de uma das obras mais famosas do planeta ser essa que vocês estão vendo aqui na lateral. Ele desprezava a arte da pintura e dava muito mais valor à escultura. Não é à toa que as esculturas mais famosas do planeta Terra foram feitas por Michelangelo, como por exemplo Davi e também Pietà, aquela onde nós temos Maria segurando Jesus Cristo. Galera, a perfeição dessas obras é impressionante. Na obra Davi é possível ver aqueles elementos que ele fez com muito cuidado na pedra, é possível verificar as veias das mãos de Davi. Na obra Pietà, que também sofreu diversos ataques, assim como Mona Lisa, já quebraram Pietà inteira na marretada e ela foi reconstituída. Essa escultura que, em minha opinião, é uma das coisas mais belas que o ser humano já foi capaz de fazer. É possível identificar as costelas de Jesus Cristo. Olha só como esse manto está por cima da cabeça de Maria. É de uma perfeição gigantesca, de ser bastante admirada. Agora, galera, nós vamos falar sobre o Renascimento fora da Península Itálica. Pô, Bruno, e a treta entre Michelangelo e Da Vinci? Calma que isso aí vem como bônus lá no final da aula. Quando a gente fala de Renascimento fora da Itália, nós estamos falando sobretudo de artistas ligados ao mundo da literatura e não necessariamente de obras de arte como pintura e escultura. Podemos citar, por exemplo, representante espanhol, Miguel de Cervantes. Ele vai ridicularizar, ele vai fazer uma sátira aos romances, às novelas de cavalaria medieval. Uma clara crítica e ridicularização da Idade Média. Teremos então um outro representante do Renascimento fora da Península Itálica, que é Luís de Camões, sua principal obra, Os Lusíadas. A obra Os Lusíadas é um épico que retrata as conquistas portuguesas graças ao avanço ultramarino de Portugal em direção às Índias, seguindo os caminhos das Índias. Então essa obra, Os Lusíadas, de Luís de Camões, é praticamente uma epopeia, é uma obra épica que mostra então os portugueses como grandes guerreiros que vão descobrir novas rotas comerciais, que vão descobrir novas porções de terras e que terão também contato com diversos outros povos. Falaremos agora por último, e não menos importante, muito pelo contrário, né, que é o inglês William Shakespeare. As principais obras de William Shakespeare são Hamlet, Romeu e Julieta, A Megera Domada, A Tempestade. Pode ser que você nunca tenha lido nenhuma obra especificamente de William Shakespeare, mas certamente você já viu alguma adaptação dessas obras, seja para o cinema, seja para novela, seja para quadrinhos. William Shakespeare ele está muito presente na cultura até os dias de hoje por conta das suas adaptações. Essas adaptações elas foram feitas e continuam sendo feitas, sobretudo porque as temáticas que Shakespeare tratava lá atrás, elas são muito atuais, como o amor, o ódio, vingança, política, questões humanas e sociais. Quando é que isso sai de moda? Nunca. Professor, mas será que eu já vi alguma adaptação de Shakespeare? Certamente, galera, certamente. Quero saber aí quem é que nunca assistiu a obra O Rei Leão. Ah, para. Comenta aqui embaixo. Assistiu ou não assistiu? A obra Rei Leão é uma clara inspiração na obra de Shakespeare chamado Hamlet.
onde nós temos a figura de um irmão invejoso que tenta destronar o rei e acabar eliminando, inclusive, o seu herdeiro. Essa história não é familiar? Essa história está presente no Rei Leão, da Walt Disney, que inclusive recentemente sofreu uma adaptação que eu não achei muito bacana não. Acho que falta cores, acho que falta emoção. A animação ela é muito mais animada, muito mais emocionante do que essa adaptação. Mas essa é uma opinião minha. E você? Prefere a adaptação atualmente ou prefere a animação que foi feita lá na década de 90? Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou da década de 90, eu nasci assistindo o Rei Leão em fita de VHS, que inclusive eu assisti várias e várias e várias e várias vezes. Galera, é isso, fim de papo. Mentira! Cadê a história de Da Vinci e de Michelangelo? Tá achando que isso aqui é clickbait? Claro que não! Vamos contar agora então a treta homérica. Vamos começar então nossa rinha de artistas do Renascimento. De um lado nós vamos ter Leonardo da Vinci, do outro lado Michelangelo. Leonardo da Vinci, nascido em um vilarejo próximo de Florença. Michelangelo, nascido em Caprese. Leonardo da Vinci era mais velho que Michelangelo, mais experiente que Michelangelo, mas ambos acabaram convivendo na Península Itálica durante esse período do Renascimento. E há relatos ali de que houve, então, algumas tretas envolvendo esses dois personagens. Tudo isso caberia, sem sombra de dúvidas, em um vídeo à parte, mas vamos resumir tudo que rola aqui nesse vídeo. Vamos falar no primeiro ponto sobre as diferenças entre Leonardo da Vinci e Michelangelo. O primeiro ponto está na inspiração filosófica de cada um deles. Enquanto nós temos o Leonardo da Vinci muito mais próximo do realismo aristotélico, nós vamos ter Michelangelo inspirado no idealismo platônico. Basta para você analisar as obras de Leonardo da Vinci e perceber uma coisa muito mais realista, muito mais próximo do que é o ser humano. E por outro lado, quando você olha as obras de Michelangelo, você percebe um aspecto muito idealista, sobretudo do corpo humano, a perfeição da obra Davi, por exemplo, ou aqueles aspectos físicos pintados no teto da Capela Sistina dos personagens todos fortes, robustos, idealistas. Enquanto nós tínhamos o Leonardo da Vinci bem bonito e festeiro, estiloso, pelo menos esses são os relatos, nós temos o Michelangelo muito mais introspectivo e de beleza, digamos que, exótica. Michelangelo era muito mais solitário, ele gostava de fazer suas obras sozinho, sem ninguém interferindo. Por outro lado, nós vamos ter o Leonardo da Vinci, que era pop, que ele abria o seu ateliê para que todos pudessem entrar, visitar suas obras, olhar ele pintando, ele gostava então dos holofotes, ele gostava do glamour. Já as semelhanças entre esses autores, além do aspecto artístico, do brilhantismo de suas obras, está no fato de que ambos têm um problema em lidar com o lado materno, devido à ausência da mãe desses dois durante as suas infâncias. Isso me faz lembrar de um certo filme onde determinado super-herói encontrou o outro super-herói e o que eles tinham em comum era a mãe, Marta. Aí vocês me perguntam, com qual frequência Da Vinci e Michelangelo se encontravam ali pela Península Itálica? Galera, há pouquíssimos registros a respeito desses encontros, até porque eles viviam muitas vezes distante, fazendo obras e encomendas em outras regiões, distantes muitas vezes um dos outros. Mas tudo indica, galera, que a treta, que a inimizade entre eles começou por conta de uma grande confusão, por conta de um mal-entendido, por conta de um evento em particular. Então o lance foi mais ou menos o seguinte: Leonardo da Vinci estava passando pela rua, tranquilo, de boa, encontrou uma galera, e essa galera falou assim: pô, Leonardo, dá aquela moral pra gente aí, explica pra gente a obra O Inferno, de Dante. E aí Leonardo falou assim: pô, eu não sei muito bem não, mas eu conheço alguém que vai saber explicar muito melhor que eu. Tá vindo ali na direção. Chega aí, Michelangelo, conta pros caras aqui, cara, tudo aquilo que você sabe sobre a obra O Inferno, de Dante. Só que Michelangelo olhou para aquela situação e achou que ele estava debochando, que Leonardo da Vinci estava debochando da cara dele. E aí Michelangelo ficou irritadíssimo com aquela situação e jogou na cara da galera toda ali e de Leonardo da Vinci que ele deixava diversas obras inacabadas, que quem tinha que explicar era ele, inclusive da explicação sobre um cavalo de bronze que havia sido encomendado pelo duque Ludovico Sforza, que ele tinha deixado inacabado. Ou seja, galera, era tudo um mal entendido,
mas um mal-entendido que não foi nunca mais resolvido. Temos o Leonardo da Vinci meio chateado porque ele não fez por mal. Michelangelo ficou pé da vida com aquela situação, achando que estava sendo ridicularizado, mas eles nunca mais, pelo menos que se tem notícia, se encontraram para acabar com esse mal-entendido. E aí criou-se toda essa história dessa inimizade e dessa rinha, dessa disputa entre Leonardo da Vinci e Michelangelo. E aí, galera, gostaram da aula de hoje? Espero que sim, espero que tenha sido bastante proveitosa para vocês, como foi para mim. Galera, gravar esse tipo de aula dá um trabalho bacana, então, por favor, se puder, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo, diga o que vocês acharam da aula e se inscreva no canal, por favor. Lembrando que aqui nos comentários nós temos um link com o resumo da aula de hoje. Só clicar lá e fazer o download. Beleza, galera? Forte abraço para vocês, se cuidem e até mais!